Boa tarde, caros estudantes. Hoje, na aula de filosofia, continuamos com a mitologia asiática. Começando então com a mitologia hindu. A mitologia hindu, ela é a base da chamada religião hindu ou religião hinduísta. Até hoje, uma das religiões mais cultuadas na Ásia e uma das principais no subcontinente indiano e no sudeste asiático, tendo também adeptos em outras regiões do mundo. E como que é a mitologia hindu, né? Quais que são as narrativas que dão base para essa religião? Primeiramente, nós vamos ter uma visão de universo bastante particular em dois aspectos. Primeiramente, a mitologia hindu, ela crê em um tempo cíclico. Então, diferentemente, por exemplo, da nossa visão de tempo, que é linear, com começo, meio e fim, a mitologia hindu, ela crê que na verdade, o universo ele passa por ciclos de transformação. E nós iremos ver que isso é personificado em deuses também. O universo é constantemente criado, mantido, destruído e recriado para assim se repetir o ciclo. O universo, então, ele está em um permanente processo de criação, manutenção, destruição e reconstrução. Na visão de mundo do hinduísmo, pelo menos da visão de mundo tradicional do hinduísmo, o mundo ele é carregado por 4 elefantes que estão montados em uma grande tartaruga. Essa que é a cosmologia hindu, a interpretação que, pelo menos os textos antigos do hinduísmo, fazem com relação ao cosmos. Existem vários deuses, centenas de deuses no hinduísmo, é uma religião politeísta. No entanto, 3 são os principais, a chamada Trimurti, que é o deus Brahma, o criador do universo, o deus Vishnu, o mantenedor do universo, o conservador do universo, que constantemente ele encarna nos famosos avatares, que são encarnações do deus Vishnu que estão na Terra para solucionar grandes problemas. E por fim o deus Shiva, que é o responsável pela destruição. Embora ele seja um deus destruidor, na mitologia hindu ele é considerado o mais poderoso dos deuses e ele tem também uma importância fundamental, sendo bastante cultuado, já que para o hinduísmo, para os hindus de uma forma geral, a destruição é parte essencial do ciclo do universo. Para que o universo possa ser transformado e recriado, é necessário que ele seja destruído. Então, a religião hindu, ela teria origem mais ou menos por volta do século XV a.C. Nós teremos inicialmente várias cidades-estado na região do Vale do Rio Indo, a chamada civilização do Vale do Indo, ou civilização harapiana, já que uma das cidades mais importantes era a cidade de Harappa, assim como Mohenjo-Daro, do qual não se sabe muito a respeito dessa civilização, já que, embora eles tivessem um sistema de escrita, ele não foi totalmente decifrado ainda. De qualquer forma, por volta do século XV a.C., nós teremos a invasão de povos de origem indo-europeias, provenientes do Irã, também conhecidos como indo-iranianos, ou pelo nome mais tradicional, arianos, que do sânscrito, que é a língua sagrada do hinduísmo, significa nobres. Esse povo então teria invadido o Vale do Rio Indo e subjugado as cidades da civilização harapiana. Acredita-se que a base do hinduísmo surgiu com a mescla da religião ariana com as religiões locais. Então não é por menos que se considera que a religião hinduísta é uma das mais antigas do mundo e, mais do que isso, uma das mais antigas que ainda existe, uma das mais antigas que ainda existe como uma religião organizada, com um sistema de crenças organizados e com vários adeptos também. Então ela dataria mais ou menos por esse período, entre 1200 e 1500 a.C., que ela teria de fato se formado. Nesse sentido, os povos
arianos, quando eles invadem a região do Vale do Indo, eles instituem uma série de textos sagrados na língua sânscrita que depois vão ser reorganizados nos chamados Vedas. Os Vedas são os livros sagrados do hinduísmo, que versam sobre várias questões. Eles versam desde a cosmogonia, a criação do cosmos, o destino também do cosmos, a criação da humanidade, assim como também versam sobre os aspectos da natureza, sobre política, moral e ética. Não é à toa que os livros védicos serão a base da filosofia indiana, como nós veremos também oportunamente, Uma coisa que eu até, inclusive, havia mencionado anteriormente, é que no Oriente a filosofia ela surge, a partir, muitas vezes, da religião, ou então ela origina religiões, a gente pode até pensar o caso do budismo ou do jainismo, que são, de certa forma, um sectarismo da antiga religião hindu. Eles surgiram também de sistemas filosóficos, ou como o confucionismo na China, ou o taoísmo também, surgiram a partir desses sistemas filosóficos. Mas nós também temos o caminho inverso, com as filosofias ela se centrando nos aspectos religiosos, como é o caso da filosofia védica, que vai ter como base os textos védicos, os livros religiosos do hinduísmo. Outra característica também que vai ser fundamental com a invasão ariana é o surgimento do chamado sistema de castas, que é basicamente uma organização social religiosa presente no hinduísmo até os dias de hoje. Embora a Constituição indiana ela tenha proibido o sistema de castas, ainda pode se encontrar muito deles, principalmente nas regiões camponesas da Índia. E o que defende o sistema de castas? O sistema de castas, na verdade, ele foi uma forma, inclusive, de organização social para que os povos arianos eles mantivessem a propriedade e evitassem, inclusive, a mescla com os povos subjugados. E, basicamente, o sistema de castas, ele define que cada ser possui um papel específico no universo e que esse papel deve ser seguido à risca. No sentido, o mito de criação, afirma que o deus Brahma, quando ele criou o cosmos, ele se atomizou, ou seja, ele se dividiu em partículas. Dessas partículas surgiram então os seres, isso em uma das versões da criação, E no caso dos seres humanos, aqueles que vieram da cabeça de Brahma formaram a casta conhecida como Brahmanes, que são a casta mais alta, que basicamente eram os sacerdotes, era a classe mais elevada da sociedade, Era uma espécie de nobreza sacerdotal que existia na Índia na antiguidade e também no período medieval. Dos braços de Brahma surgiram os Kshatriyas, que são os guerreiros com poder político. Do tronco e das coxas de Brahma surgiram os Vaishyas, que são comerciantes camponeses e artesãos. Dos pés de Brahma surgiram os Sudras, que são os servos. E da poeira dos pés de Brahma surgiram os Dalits ou párias, que são os intocáveis, que eram marginalizados pela sociedade. Então, os membros das castas acima não poderiam ter o menor contato com os párias, com os Dalits, já que eles eram considerados impuros. É claro que é até importante ressaltar nesse sentido que, embora fosse uma organização social religiosa, isso não necessariamente, sobretudo na contemporaneidade, não implica em classes sociais estabelecidas. A gente tem, por exemplo, muitos párias que enriqueceram com comércio e eram mais ricos do que brahmanes. Até hoje mesmo nós temos médicos, grandes cientistas, engenheiros que são da casta dos párias, ou melhor dizendo, são 100 castas, podemos dizer dessa forma. No caso, os párias, eles acabam sendo marginalizados pela sociedade. Não importa muito os bens ou as propriedades que eles possuem, eles simplesmente são afastados das outras castas. Além do mais, os membros das outras castas, eles só podiam interagir também com integrantes da mesma casta ou se casar com pessoas da mesma casta. E algo que justificava também esse sistema social e econômico, de base religiosa que nós temos na Índia, no hinduísmo, no caso,
é que a religião hinduísta, ela acredita na reencarnação. Então, né, uma das bases da religião hinduísta é de que, se você seguir bem o seu papel durante a vida, você pode encarnar em uma casta superior. Então, se você é um Sudra, um servo, mas executou perfeitamente o papel que era esperado de você, você poderia renascer como um Vaisya ou como um Kshatriya, né? De qualquer forma, se você era um Brahmane, mas você não cumprisse bem o seu papel, você poderia reencarnar com uma casta mais baixa. E até alguns ramos mais radicais do hinduísmo acreditam que é possível, inclusive, as almas humanas encarnarem em animais, né? Tanto que até alguns ramos do hinduísmo, eles são totalmente veganos, né? Eles não consomem nada proveniente dos animais, pois eles acreditam que os animais podem possuir também uma alma que foi de um ser humano, mas que, por não cumprir idealmente o seu papel em sociedade, o seu papel em vida, ele acabou sendo delegado para um corpo de um animal como uma forma de purificação. E o que justifica esse princípio da reencarnação é uma série de conceitos em sânscrito que não só permeiam a religião hinduísta, como também permeiam algumas religiões derivadas do hinduísmo, como o budismo e o jainismo também, né? Esses conceitos são o Varna. O Varna é a cor da alma de cada ser, como é traduzido. Na verdade, as características da alma de cada ser. A religião hinduísta é bastante metafísica, ela é bastante essencialista. O ser, ele possui já premeditadamente uma série de características que são provenientes da sua alma. Então, quer dizer, né, que cada indivíduo, ele possui uma alma específica, com suas qualidades, suas características, né? Então, as pessoas, de certa forma, estariam predestinadas a possuir certas características. Mas os mais importantes dos conceitos do hinduísmo é o Dharma e o Karma. O Dharma é o dever que deve ser desempenhado durante a vida. O Dharma que justificava muitas vezes o sistema de castas, embora ele esteja presente no budismo também, que é totalmente contrário à ideia do sistema de castas. Então o Dharma basicamente é o quê? É o papel que é delegado para você em vida. Você não sabe esse papel, né? Você nasce já com uma função no universo. No entanto, você não sabe qual é essa função. A partir da meditação e da dedicação, você pode até descobrir uma parte de qual será o seu papel em vida, né? Então o Dharma, ele já é uma função premeditada antes mesmo do nascimento que todo ser deve possuir. O hinduísmo, ele de certa forma, ele é teleológico, né? Ele acredita que a natureza, tudo no cosmos possui uma função específica. E o Dharma representa bem isso, né? No caso, se você era de uma casta dos Brahmanes, o seu Dharma era executar as funções que um Brahmane deve realizar. Se você era um Dalit, o seu Dharma seria atuar e não contestar a sua posição de Dalit. Já o caso do Karma, ele basicamente é o destino de cada ser, né? E no caso ele funciona mais ou menos parecido com o princípio da roda da fortuna, só que de uma forma um pouco distinta, né? O karma, ele é ação e reação. Basicamente, todas as atitudes que você faz ou deixa de fazer, eles positivam ou negativam o seu karma. E isso vai ter uma importância fundamental, inclusive para a sua reencarnação. Então, se você exerce bem o seu Dharma, você terá um karma positivo e pode, assim, reencarnar em uma casta superior. Do contrário, você negativa o seu karma. E não apenas você corre o risco de reencarnar numa casta inferior, como de ser amaldiçoado durante essa nova vida. É interessante que essa equação kármica, ela serve também para as vidas posteriores. Então, se, por exemplo, uma pessoa, ela tentou fazer tudo certo, tudo direito, tentou agir ética, moralmente, tentou cumprir o seu dharma durante a vida, mas tudo dá errado para ela, uma justificativa possível, segundo essa lógica, é que numa vida anterior ela teria feito muitas coisas erradas, ou não teria exercido plenamente o seu dharma, né? A sua função no
cosmos. Então, o karma, a positividade e a negatividade do karma, ela é passada para as próximas vidas, inclusive. Então, né, o karma e o dharma são a base do hinduísmo. Inclusive, sustentam também a ideia do sistema de castas. No campo da mitologia hindu, né, ou no campo do mito da criação do hinduísmo, existem vários mitos, né, existem várias versões, sobretudo porque o hinduísmo ele é uma religião com muitos adeptos e justamente por conta disso, ela passou por muitas alterações locais. Uma delas a gente viu, né, que Brahma ele cria o cosmos e ele se atomiza, né, e dando origem inclusive às castas, mas existe uma outra versão também do mito de criação hindu que fala que o primeiro ser, na verdade, foi um ser chamado Prajapati. Prajapati era senhor do universo e começou então a meditar. Durante a meditação, surgiu uma flor de lótus do seu umbigo, que recebeu uma luz brilhante enquanto aumentava. Desse lótus, então, surgiu Brahma, que é o criador do universo. Né? Brahma, então, ele é considerado no hinduísmo a essência de todas as coisas e que um dia de sua vida equivale a 4 bilhões de anos humanos. Quando esses anos se passarem, o ciclo da criação se reiniciará. Então, né, uma crença que existe no hinduísmo é a ideia de que depois de criar o cosmos, Brahma teria criado o cosmos em um dia no seu tempo e foi dormir. Quando ele acordar, o universo ele recomeçará. Né? E assim sucessivamente. O tempo dos deuses ele é diferente do tempo da humanidade. Isso é importantíssimo. Até interessante notar que a religião hinduísta ela é relativista em certo aspecto. Né? Em certo aspecto, ela considera o tempo relativo para os deuses e para os seres terrenos. Brahma, então, no vazio primordial, ele começa a meditar e cria assim o cosmos. Então, o cosmos, o universo, ele surge da meditação de Brahma. No entanto, Brahma ainda não havia pensado em tudo que existiria no universo e quando ele se esquecia ou possuía dúvida, surgia a escuridão, que passou a ser o vazio, passou a ser a noite. Então, olha uma outra coisa fundamental aí. A religião hinduísta, ela não acredita em deuses perfeitos, né? Percebe-se, então, que Brahma, o Criador, o Sagrado, o Absoluto, ele começou a criar o universo pela meditação, mas ele mesmo não tinha certeza de como seria esse universo. Ele tinha dúvidas, ele se esquecia também. E com isso surgiu o vazio e a escuridão. Brahma, então, em uma das versões, né, do hinduísmo, ele gerou a deusa da aurora. Aí, no caso, tem algumas versões que diz que Brahma e a aurora, eles copularam várias vezes, em várias formas diferentes. Então, Brahma e a aurora tinham o poder de se transformar em diversos seres e eles se reproduziram várias vezes em formas diferentes, gerando os animais, até finalmente eles gerarem os seres humanos. Já em uma outra versão, afirma que a aurora teria rejeitado Brahma e que Brahma teria tentado violá-la. No entanto, ela teria escapado e o sêmen derramado de Brahma no solo teria originado os primeiros seres humanos. Independentemente disso, depois de criar o cosmos, Brahma foi para o Monte Meru, onde ele continuou meditando e dando forma ao universo, criando então outros deuses, criando então outros seres, criando tudo o que existe no mundo. Brahma, inclusive, ele é constantemente representado com 4 rostos, cada um simboliza os 4 Vedas, né, os 4 livros sagrados do hinduísmo. Ele também possui 4 mãos, que simbolizam o intelecto, o ego, a mente e a autoconfiança. Além de vários outros símbolos, né? Os deuses hindus eles são carregados de diversos símbolos que indicam, inclusive, sua função e sua regência. Os hindus, no caso, eles acreditavam em 2 tipos de deuses, principalmente. Os chamados Devas, como é o exemplo de Brahma,
Os devas, eles eram deuses que se guiavam pela inteligência e pela análise. Eram deuses que estavam além da percepção material e que eram dificilmente enganados. Outro tipo de deuses que existia era os asuras. Os asuras eram divindades que se guiavam pela percepção e pelos sentidos e por isso eles eram mais facilmente enganados. Eles eram responsáveis também por gerenciar as coisas terrenas. No entanto, em alguns textos védicos tardios ou pós-védicos, já se começa a afirmar que os devas são os deuses benignos e os asuras são os deuses malignos. Depois, inclusive, asura e demônio passou a ser quase sinônimo em alguns ramos da religião hinduísta. Inicialmente, os asuras eles não eram demônios, eles eram outro tipo de deus, mais sensitivo, mais perceptivo. Mas com o tempo, eles passaram a ser associados aos deuses ruins, aos deuses malignos, aos deuses sombrios. Até mesmo inicialmente, nesse período de transição, acreditava-se nos asuras bons e nos asuras ruins. Para citar um exemplo, fala-se que o deus Varuna, ele era um dos líderes dos bons asuras, enquanto o deus Vritra era um dos líderes dos asuras maus, malevolentes no caso. Depois, esses asuras bons também passaram a ser chamados de devas. Então, nós temos uma divisão também de, podemos dizer dessa forma, raças de deuses, mais ou menos como os Aesir e os Vanir na mitologia nórdica, E que depois, no caso, os asuras, eles passaram a ser associados às coisas sombrias, às coisas da malignidade ou mesmo como demônios. O segundo deus da Trimurti é o Shiva. Shiva é o destruidor do universo, é o destruidor do cosmos. Acredita-se que quando for a hora, Shiva ele irá realizar uma dança ritual que irá gerar a destruição do cosmos para que Brahma possa recriá-lo. Shiva é o mais poderoso dos deuses, pois, segundo uma das narrativas, um grupo de asuras fortificados nos castelos, eles entraram em guerra com os deuses devas e Shiva ele disse que queria emprestado uma parte do poder de cada um dos deuses para conseguir derrotar os asuras. Depois ele ia devolver. No entanto, ele derrotou os asuras, mas ele não devolveu. Ele ficou como o deus mais poderoso, o deus mais forte da mitologia hindu. Também afirma-se que Shiva foi banido do céu por ter cortado uma das cabeças de Brahma. E também criou uma inimizade com um dos filhos de Brahma, o deus Daksha. Porém, quando a filha de Daksha, Sati, ela lançou seu véu para o alto, uma tradição que era comum na Índia antiga, que as mulheres elas lançavam um véu para o alto e aquele que pegasse se casaria com ela, no caso Sati faz isso, ela lança o véu para o alto e aquele que pegasse o véu iria se casar com ela. O Shiva, ele apareceu do nada e pegou o véu para o desespero de Daksha, já que Daksha odiava Shiva. No entanto, Shiva e Daksha, eles brigavam muito. Com isso, Sati estava cansada de ver seu marido e seu pai constantemente em guerra. Como uma forma de parar essa guerra, ela teria se lançado no fogo e então se matado. Shiva, então, irritadíssimo, começou a dança de destruição do universo antes da hora. Para evitar isso, o terceiro deus da Trimurti, Vishnu, ressuscitou Sati, só que muito mais bela e muito mais inteligente que na versão anterior. Ela passou então a ser chamada de Parvati, para acalmar os ânimos de Shiva. E Vishnu também teria ressuscitado Daksha, que foi morto por Shiva em um de seus ataques de fúria, para que eles se reconciliassem, embora eles tivessem continuado inimigos posteriormente. Até inclusive é curioso notar que na Índia antiga, aliás, até o domínio britânico, na verdade, havia um ritual chamado Sati. Um ritual em que, quando o marido morria, a viúva se atirava ao fogo, imitando os passos da deusa Sati, que depois se transformou em Parvati. No entanto, esse ritual foi terminantemente proibido durante o Raj britânico, o governo britânico da Índia, e nunca mais retornou, nunca mais ele se tornou aceitável.
Parvati tinha uma função bastante especial. Ela acalmava Shiva, pois sempre que Shiva se irritava, ele queria destruir o cosmos, então Parvati sabia como contê-lo. E também, né, Parvati, ela, apesar de tudo, ela era bem mais nova do que Shiva, e até um pouco infantil em certas ocasiões. Diz que tem uma história que ela foi brincar com Shiva e fechou os seus olhos, tapou os seus olhos. Só que isso colocou o cosmos numa grande escuridão. Shiva, para consertar esse erro, abriu o seu terceiro olho na testa para que a luz voltasse. Em uma das histórias também, um dos filhos de Shiva e Parvati foi Skanda, o deus da guerra e comandante dos deuses. Além também de Ganesha, que surgiu do óleo de banho de Parvati. Uma vez Parvati se banhou com óleo, quando ela se limpou do óleo surgiu Ganesha. Em uma ocasião, Parvati pediu para que Ganesha vigiasse o seu quarto, para que ninguém espiasse ela tomando banho. No entanto, Ganesha, ele não entendeu que a ordem não se aplicaria a Shiva, né? E Shiva, no caso, ele foi falar com Parvati e Ganesha tentou impedi-lo. Nisso, Shiva se irritou e cortou a cabeça de Ganesha. Isso levou Parvati a uma grande tristeza, a uma grande depressão. Shiva se arrependeu do feito e então pegou o animal mais próximo que estava do corpo de Ganesha, que era um elefante, cortou a sua cabeça e colocou então no corpo de Ganesha. Ganesha, então, ele é uma divindade que tem a cabeça de um elefante. Em algumas versões do hinduísmo, ele é o deus que ajuda a superar obstáculos, né? Ele é o deus da superação, ele consegue superar as pessoas quando elas têm uma grande tarefa a cumprir ou um grande problema, elas fazem uma oração a Ganesha, para que Ganesha livre o seu caminho. Então essas são algumas das histórias principais relacionadas a Shiva, né? Então Shiva, o deus da destruição do universo, que era casado com Sati, que depois se torna Parvati, filha de Daksha, filho de Brahma, e do qual era pai de Skanda, deus da guerra, e de certa forma um pai adotivo de Ganesha, que ele matou, mas depois ressuscitou colocando uma cabeça de elefante nele. O terceiro deus da Trimurti é o deus Vishnu. Esse aí já tem bastante história para contar, né? Ele é o conservador ou preservador do universo. Ele mantém o cosmos em funcionamento para que ele não seja destruído antes da hora. E muitas vezes ele se encarna em avatares para realizar uma missão na Terra. Então, né, acredita-se que Vishnu ele teve 10 avatares. Os 3 primeiros impediram desastres naturais. No caso, foi Matsya, o peixe, que avisou a Manu para se proteger do grande dilúvio. Kurma, a tartaruga, que tomou o monte Mandara nas costas enquanto os deuses agitavam o oceano para fazer o elixir da vida. E Varana, o javali, que ergueu a terra frente à nova inundação. Então esses 3 primeiros avatares, que são Matsya, o peixe, Kurma, a tartaruga e Varana, o javali, eles impediram desastres naturais, principalmente dilúvios, né? Dilúvios que eram bastante presentes na mitologia indiana, por vários motivos. Em uma, os deuses enviaram um dilúvio para castigar a humanidade, em outra, eles estavam fazendo o elixir da vida, o que provocou maremotos. Daí depois os 3 avatares seguintes foram Narasimha, o homem-leão, Vamana, o anão, e Parashurama, o Brahmane, que tiveram como função derrotar demônios e guerreiros, né? Então os 3 primeiros impediram desastres naturais, os 3 do meio eram combatentes, já de forma humanoide no caso, que impediram os asuras, no caso, né? Aqui está traduzido como demônio, mas provavelmente se referia aos asuras. O 7º avatar foi Rama, que foi o herói de um dos épicos mais importantes da mitologia hindu, Ramayana. Rama, ele teria sido um príncipe que se apaixonou por uma princesa chamada Sita. Após vencer uma competição de arco e flecha, manejando o arco de Shiva, Rama conseguiu a mão de Sita em casamento. No entanto, os 2 tiveram uma briga e os 2 foram banidos para a floresta. Lá,
uma Asura, ou demônia, chamada Surpanaka, tentou seduzir Rama, que a rejeitou. Irritada, então, ela atacou Sita. O irmão de Rama, Laksha, feriu então a demônia, que reclamou a seu irmão Ravana. Ravana, que era irmão então da demônia, sequestra Sita e Rama sai em uma grande jornada para recuperá-la. Ele se aliou ao rei macaco Sugriva e, inclusive, uma batalha, né, que teve uma batalha aérea, né, bem curioso ressaltar isso, né, a batalha, ela na antiga religião hinduísta, né, acreditava-se nos chamados Vemanas. Os Vemanas eram fortalezas voadoras, eram como castelos aéreos, né, que inclusive disparavam tiros e tudo mais, né, eram como fortalezas aéreas da antiguidade. E, né, após a batalha, Rama derrota Ravana e resgata Sita. Rama desconfiou então que Sita o traiu no cativeiro e a exilou. Porém, Sita conclamou a Mãe Terra a levá-la ao seu seio se estivesse falando a verdade. Um abismo engoliu Sita e, arrependido, Rama também se jogou no abismo para passar a eternidade com ela. Basicamente uma verdadeira história de briga de marido e mulher, né? Então, Rama se apaixona por Sita, eles brigam e são exilados para a floresta. Lá, então, Rama é tentado por uma Asura. Pelo fato de tê-la rejeitado, o irmão da Asura, o Ravana, sequestra Sita e Rama participa de várias épicas batalhas para resgatar Sita. No entanto, ele desconfia que Sita teria o traído. E como uma forma de comprovar que ela não havia traído, né, um abismo se abre na terra engolindo ela e Rama passa o resto da vida arrependido. O oitavo avatar foi Krishna, tradicionalmente considerado o fundador do hinduísmo. Diz que em uma batalha que ele teria acompanhado, uma batalha sucessória, Krishna teria auxiliado os Pandavas contra os Kauravas e teria cantado para o rei Pandava o Canto do Senhor, a Canção do Senhor, conhecido como Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um dos épicos também mais famosos da mitologia hindu. Né? O Bhagavad Gita, ele basicamente é uma grande canção, né, que fala sobre a coragem e sobre a justiça, que o Krishna teria cantado ao rei dos Pandavas, né, no caso, o príncipe Arjuna, o líder dos Pandavas, e assim incentivado os Pandavas a lutar, mesmo que seu exército estivesse em menor número e os Pandavas venceram, né? Até inclusive uma das passagens mais belas do Bhagavad Gita afirma que não existe glória nenhuma no forte vencer o fraco, já que o forte ele tem a obrigação de vencer o fraco. Agora, se o fraco derrota o forte, isso é sim uma grande honra. Isso é sim um grande feito, né? E essas teriam sido as palavras de Krishna para motivar o príncipe Arjuna dos Pandavas a lutar contra um exército muito maior e assim ter vencido esta guerra. O nono avatar foi Buda, né? Apesar do Buda, Siddhartha Gautama, ele ser o grande mentor da religião budista, no hinduísmo também existe a crença em Buda como uma personagem importante, né? Buda, no caso, do sânscrito significa o iluminado. Teria sido o único ser humano que alcançou a iluminação, né? Inclusive, ele teria quebrado a roda do karma, né? Acredita-se que Buda, ele conseguiu descobrir o papel do Dharma durante a vida, na sua integralidade. Com isso, ele neutralizou o seu karma e assim ele se juntou ao absoluto. Ele não teve mais que reencarnar. E o 10º avatar, que seria Kalkin, ele ainda está por vir. Ele será o último avatar de Vishnu que irá banir o mal por toda a eternidade. Esses são os 10 avatares de Vishnu, né? Os 3 primeiros tinham forma de animais e impediram dilúvios e desastres naturais. Os 3 seguintes eram humanoides misturados com animais que impediram os asuras. Depois nós temos então o Rama, que foi o personagem principal do Ramayana, que é o grande épico, né, da mitologia hinduísta, e o Krishna, que foi o fundador do hinduísmo, seguido pelo Buda e seguido pelo 10º, que ainda está por vir.
Entre outras divindades da mitologia hindu, nós temos Kali, deusa da morte e do submundo. Kali, inclusive, chegou a ter um culto secreto durante o período medieval, principalmente, os chamados Thugs. Os Thugs eram adoradores da deusa Kali, da deusa da morte, e eram assassinos profissionais. Eles se infiltravam em caravanas de comerciantes e matavam com fios de seda as suas vítimas, já que eles acreditavam que o sangue deveria ficar para Kali, então eles buscavam executar sem derramar o sangue. Nós temos Ganesha, né, que é o deus de elefante, filho de Parvati, que remove obstáculos, que foi morto por Shiva, mas então Shiva colocou uma cabeça de elefante nele. Nós temos também Sarasvati, a deusa da sabedoria, das artes e da música, que em algumas versões é considerada a esposa de Brahma. Lakshmi, a deusa da prosperidade. Hanuman, o deus da devoção pura e da natureza humana. Durga, que é a deusa guerreira. Indra, deus das tempestades. Varuna, deus das águas, e que foi inicialmente líder dos bons asuras. Depois foi considerado um deva, né, como tantos outros. Então, né, esses são alguns dos deuses indianos, né? Alguns dos deuses da mitologia hindu. E como eu falei, existem centenas de divindades na religião hinduísta. Muitos são cultuados até hoje, alguns até têm uma importância mais local também, né? Comparado com outros, né? Mas, no entanto, os três principais são os deuses da Trimurti, né? Brahma, que é o criador do cosmos, o Vishnu, que é o mantenedor do cosmos a partir de seus avatares, e o Shiva, que é o destruidor do cosmos, né? Então esses são os três principais deuses da mitologia hindu, sendo seguido por vários outros. Alguns têm uma importância mais local, alguns têm uma importância mais temporária, né? Então, por exemplo, Kali era bastante cultuada entre os Thugs, né? Que inclusive entraram até em conflito com o exército britânico no século XIX, né? Eles teriam organizado um motim contra as forças britânicas e acredita-se que desde então eles foram totalmente exterminados, né? Eles foram totalmente destruídos, não existiam mais, era um culto secreto, até mesmo uma forma herética do hinduísmo. A religião hinduísta, ela se desdobra, né? Ela dá origem também a outras duas religiões, que é o budismo e o jainismo, que nós iremos ver melhor na aula de filosofia oriental, que nós oportunamente veremos, depois que nós terminarmos essa parte de mitologia. Então, no momento é isso. Na aula que vem, nós iremos tratar da mitologia chinesa e japonesa e também de alguns casos mais específicos, finalizando essa aula de mitologia asiática. Uma boa tarde a todos e tudo de bom para vocês.